Bom, primeiramente uma grande alegria de nessa noite estar com vocês, poder partilhar um pouco daquilo que o Senhor preparou, né, para esse primeiro grupo do ano, para esse mover de Deus que Ele tem feito na nossa comunidade e a partir da nossa comunidade, né, como foi suscitado, né, durante a nossa oração, essa manjedoura que vem nos ensinar sobre a simplicidade, vem nos ensinar que o céu é algo muito menos complexo do que a gente imagina. Às vezes a gente dificulta um pouco as coisas. E curiosamente, a palavra que me foi passada, né, e o tema nesta pregação, ela vem justamente nessa direção. Nós viemos de um jubileu ordinário que nós vivemos no ano passado, né? E aí terminou esse tempo da graça, né? A porta se fechou e então o Papa nos surpreende com um novo jubileu. Um novo jubileu que vem normalmente, né? Os jubileus ordinários, eles levam muito tempo para acontecer. Então não é normal você terminar um jubileu e começar outro. Mas neste ano é uma data especial, porque neste ano se completa 800 anos da morte de São Francisco de Assis. Então, por conta dessa data especial, o Papa decretou, né, que viveremos um jubileu franciscano. E o que São Francisco de Assis tem para nos ensinar nessa noite? E o que a vida dele tem a ver com tudo isso que nós já viemos orando e vivendo aqui já hoje neste grupo, né? Quando a gente rezava e cantava a música Simplesmente Amar, algo que eu li sobre Francisco fez muito sentido, assim, porque falou que o que Francisco causou na igreja, o que Francisco impactou na história da Igreja Católica, é algo tão grandioso, porque ele ousou ser tão pequeno quanto Cristo. Então ele foi para o seu tempo como que o outro Cristo, como que a própria presença do Cristo naquela época. Então quando eu ouvia, né, a música Simplesmente Amar, que fala sobre aquilo que Cristo nos ensina, era muito fácil substituir e ver o que Francisco viveu. Como essa coisa tão profunda, né? Como dizer Senhor te amo sem mesmo vê-lo e ser incapaz de amar o outro que está ao meu lado e eu posso ver. Francisco ousou amar além do que as pessoas estavam preparadas para serem amadas. E isso transformou a história da igreja. Como começar a história de Francisco? E tem uma frase que fala, né, sobre a vinda de Francisco, né? Nasceu para o mundo em um sol. Nasceu para o mundo em um sol. Aquela família não tinha ideia o que era aquele menino. E o que aquele menino seria capaz de fazer. E veja que aí nós temos algo diferente da Sagrada Família. Porque Maria sabia exatamente quem era Jesus. Mas os pais de Francisco não faziam ideia. E olha que curioso, há 800 anos atrás, Francisco era filho de um grande empresário, de um homem rico e poderoso. Talvez rico e poderoso como se esperava que viesse Jesus na época dele. Aí eu pergunto para vocês, qual o nome da empresa do pai de Francisco? Qual o nome daquele império? Daquilo que fez dele se transformar em alguém conhecido, alguém rico. Quem é que sabe o nome da empresa do pai de Francisco? Ninguém? Nem eu. A luz está aqui. Pois é, essa já era a curiosidade que eu preparei, não? E esse é o Paulo. E eu acredito que nem precisou desses 800 anos para se esquecer que empresa era aquela. E que poder era aquele, que dinheiro era aquele. Mas 800 anos depois, a igreja celebra
a vida de Francisco. Aquele homem que o próprio Cristo pediu para que ele reconstruísse a sua igreja. E o tempo passa e às vezes a gente esquece de Francisco e queremos viver uma igreja como a igreja anterior a Francisco. E nós queremos viver a fé anterior a Francisco. E para que Francisco veio? Ele veio para apontar para Jesus e falar: gente, a igreja que Cristo fundou não é essa aí não. E se nós pararmos para pensar o que era ali aquele século XII e aquele século XIII, o mundo estava em guerra, o mundo estava se destruindo, o mundo estava acabando inclusive pela mão dos poderosos. E essa é uma curiosidade. A humanidade é uma coisa meio louca e meio cíclica, porque o tempo passa, nós estamos em 2026 e a gente começa a ver que tem muita coisa em comum do que era o mundo de Francisco, e que Deus mandou ele para dizer: me constrói a minha igreja. E hoje o Papa Leão, recordando a vida de Francisco, inclusive no decreto referente ao início desse jubileu, ele vem nos lembrar que o mundo de hoje não é tão diferente quanto o mundo de Francisco, e que nós precisamos aprender com Francisco para vivermos melhor os dias de hoje. E aí, a partir disso, nós começamos a refletir sobre como a vida de Francisco pode nos ensinar e como nós precisamos buscar mais dessa simplicidade, porque é nela que habita essa santidade. E quantos homens e mulheres depois dele se inspiraram em sua vida para viver a santidade e chegar ao céu? Quantos homens e mulheres seguiram este caminho acreditando que o céu era logo ali? Era uma coisa muito menos burocrática, era uma coisa muito menos de uma listinha que alguém preparou e deixa entrar aquele que é nas costas, aquele que é nas alique, mas é algo que todos poderiam ter. Tem uma frase de Francisco, nunca confunda, que ele está conversando com outro homem e ele diz assim: e nisso quero reconhecer se tu amas o Senhor e a mim, servo dele e teu. Se fizeres isso, não haja no mundo um irmão que esteja a pecar, e o quanto puder pecar, que após ter visto os teus olhos, os olhos de Cristo, nunca mais se afaste sem a tua misericórdia. Que não insista comigo, um só irmão esteja a pecar, e é muito importante essa parte, o quanto puder pecar. E aí eu te pergunto, mesmo que você peque, e eu te pergunto, você tem pecado muito? E você pode pecar o quanto for possível pecar, após ter visto os olhos de Cristo, você nunca mais vai querer se afastar dele. Nunca mais. Conhecendo a misericórdia que ele tem. Porque aí não interessa, percebe? O quanto você consegue pecar. Porque você pode ir até o limite do que é possível. Ainda lá habitará a misericórdia de Deus. E ela estará pronta para te receber de volta. E foi isso que fez Francisco ir atrás daqueles que nem mereciam. Daqueles que a sociedade já deixava de lado. E ele estendia a mão, e ele abraçava, e ele amava. E assim as pessoas iam voltando à vida. Elas iam voltando a acreditar que era possível viver, ser feliz, ser de Deus. Essa frase é conhecida dele e que é o tema da pregação de hoje: fazei de mim um instrumento da vossa paz. E aí eu te pergunto, o que é a paz? O que é a paz? Nós ouvimos tanto falar de paz por aí, mas o que é a paz? Se nós pegarmos de uma forma geral, vai se dizer que a paz é a ausência da guerra, que é a ausência do conflito. Porém, aí é muito curioso, porque eu vou pegar duas palavras, nem precisam pegar porque é bem curtido. A gente pega João, e João, Jesus está falando, tá? Aí ele chega em João e fala o seguinte para nós:
João, capítulo 14, versículos 27. Versículo 27. Só ele. Não precisa abrir não que eu vou ler rapidinho, mas ó. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui vem Jesus dizer que ele vos deixa a sua paz. Certo? E aí a gente vai em Mateus 10, 34. E olha o que Jesus diz. Não julgueis que eu vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Você pode pensar, será que Jesus era bipolar? Ele fala, eu vos dou a minha paz é que os dou. E depois ele fala, mas eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Que paz é essa? Será que aqui Jesus está falando de duas pazes diferentes? E é exatamente isso. A paz que Jesus fala quando ele traz a sua paz, e ele fala, a minha paz eu vos dou, e eu não as dou, não a dou como o mundo dá, ele não está falando de uma paz de ausência de conflito. Ele fala da paz daquele que descobriu que não precisa de nada além de Deus. Isso é paz. Se você quer um conceito de paz para você levar para o resto da sua vida, esse é o conceito. A paz é a certeza de que eu não preciso de absolutamente nada além de Deus. Todas as outras coisas são menores do que a presença de Cristo. Isso é a paz. E essa não é a paz que o mundo dá. E quando Jesus está falando da paz, que ele fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, logo depois ele vai dizer que por conta dele, por conta da fé nele, vão acontecer momentos em que famílias se dividirão, de que um filho e um pai poderão entrar no conflito. Aqui ele está falando dessa paz do conflito. Então, de fato, são duas pazes diferentes. Mas diante disso, que paz é essa que Francisco fala? Fazei de mim um instrumento da vossa paz. É a paz que não é assim o simples estar sem conflito, estar sem problema. Então, isso aqui não é uma ilusão para a gente. Fala, olha, estou em paz, sabe? Estou em paz, quer dizer que a conta do outro está azul, né? Estou em paz, quer dizer que não tem ninguém doente em casa. Então é dessa paz que ele está falando. Mas ele fala sobre uma paz que excede aquilo que este mundo pode dar. Então aí a gente vê na própria vida de Francisco alguém que esteve em paz mesmo na perseguição. Esteve em paz mesmo quando o próprio mundo que ele vivia na época não entendia aquela missão. E ele continuava em paz. E essa paz inspirou tantos santos. Quando a gente para ver a história da igreja, de fato, Francisco reconstruiu a igreja. Quantos franciscanos foram santos? A nossa comunidade tem como baluarte o São Pio de Pietrelcina. Padre Pio era o capuchinho, franciscano. Quantos outros? Sendo Dória. E quantos outros que não estão no altar? E quantos outros que neste momento estão por aí? Então veja, a gente não está falando de avaliar a história de alguém de alguns anos atrás, ou da obra de alguém que essa semana eu estava numa conversa com uma pessoa e ela me falava assim, a minha comunidade tem 30 anos, né? Aí, contando um pouco da história da comunidade dele, né, e tal. E aí depois refletindo, né? Tipo, a nossa comunidade também, né? O que são 30 anos? 800 anos de Francisco, sua morte.
Então veja como a obra de Deus ela vai se solidificando. E mais do que isso, veja como a vida de Francisco não pode ser esquecida. E ele continua sendo um dos santos mais crepulares da igreja até hoje. Mas o que a vida de Francisco quer falar conosco nessa noite? Então eu vou dividir em 3 pilares essa nossa reflexão: simplicidade, fraternidade e paz. Simplicidade, fraternidade e paz. Simplicidade. Como que nós podemos ser simples como Francisco foi? Como podemos aplicar essa simplicidade à nossa vida? Primeiro, a renúncia dos bens materiais. E aqui, esses bens materiais perderem o espaço que tira de nós a paz. A paz que nós estamos falando, a paz da certeza de que o que eu preciso é Deus, às vezes acaba se perdendo por outros bens materiais. E eu acho que o que eu preciso é Deus e os bens materiais. Tirando isso, eu estou bem. Isso não está correto. Isso aí não dá céu. A verdadeira e a paz é aquela que faz de nós pessoas de fato livres. E livres inclusive dos bens. Quer dizer que por isso eu não posso ter um carro, não posso ter uma casa, não posso ter uma roupa? Não. Mas quer dizer que eu posso ter estas coisas, mas elas não me têm. Elas não terão o meu coração. Elas não serão a razão da minha existência. Isso é a renúncia dos bens materiais. Coerência entre pregação e vida. Aquilo que eu digo, aquilo que eu posto, precisa estar de acordo com aquilo que eu vivo. Quer dizer que agora que eu estou falando de Francisco, a minha vida precisa ser igual à vida de Francisco? Se eu estivesse pegando o que eu vivi do Francisco, eu estava lascado. Mas ainda bem que eu estou deixando claro que é Francisco. Mas veja, essa coerência de buscar de fato todos os dias viver aquilo que se prega, buscar incessantemente o Senhor, porque é Ele quem vai nos levar até o céu, e o céu que vai acontecer só na nossa morte. E quem é o que sabe o dia que vai morrer? Ninguém. Ou seja, nós precisamos perseverar até o fim. A gente não precisa perseverar mais 6 meses, mais 1 ano, mais 10 anos. Nós precisamos perseverar até o fim. Seja o fim o que for. Eu ouvia isso lá naquela juventude, quando eu comecei a minha caminhada, e ele falava, a gente cantava, né, os jovens, aquela música, né, vou te seguir até o fim, Jesus. E a gente dançava, a gente colava. E a gente também refletia que aquela palavra precisava ser profética na nossa vida. Nós precisávamos conseguir até o fim, ainda que este fim demorasse. E aí, esses dias a gente teve uma reunião da comunidade, né, uma das nossas reuniões, a piada foi no meu cabelo. Já o começo da ausência dele. Que meu topete já está quase na nuca, que a minha testa está crescendo. E aí eu falei para os meus irmãos que estavam nessa reunião, eu falei, que alegria e merecer com vocês. É que você também canta sua, Não é? Mas se eu falar que tá falando piada, vocês não vão acreditar. Eles estão. Acho que na verdade tá feliz que eu tô alcançando, entendeu? Vê se o Percy visual, né, Percy? Percy que respeito. Mas brincadeiras à parte, de fato, né, esse perseverar até o fim. Curiosamente, nesse ano de 2026, fazem 20 anos que eu cheguei na comunidade. Cheguei aqui com 16 anos. E agora, em março, eu faço 36. E a vida vai passando. Quantos que estavam lá já não estão mais entre nós? Ou não estão mais entre nós porque já partiram, ou não estão mais entre nós porque foram embora.
Mas de qualquer forma, este perseverar, não só na comunidade, mas da vida em Cristo, é algo sem data de validade. Por vence. Precisa ser até o fim. Foi isso que Francisco fez. E ele fez de forma tão profunda que o fim foi além do fim. Já fazem 800 anos que ele morreu e a obra dele continua a ressoar de hoje. Como é santidade? E as pessoas continuam ouvindo. Continuam a ouvir as palavras dele, ditas há tanto tempo. E as pessoas continuam buscando o céu por base daquilo que esse homem viveu. Simplicidade. Simplicidade na linguagem evangélica. Isso aqui eu achei fantástico. Nós vivemos num tempo em que é tão valorizado o quanto se sabe, o quanto alguém tem autoridade naquilo. E Francisco fala sobre a simplicidade evangélica, que eu preciso falar de isso de um jeito que qualquer pessoa possa entender. Porque a minha preocupação não é parecer que eu sou contra caramba, mas a minha preocupação é que a pessoa conheça Cristo. E aí os doutores me desculpem os doutores, os mestres, os teólogos, mas o que fez Francisco ser eterno na evangelização é porque ele falou de Cristo como Cristo falava. E Cristo falava desse jeito. Cristo falava enquanto desenhava na areia, enquanto aquela mulher ia ser derrubada. Jesus falava de um jeito que aquele leproso acreditava que ele podia ser alguém de valor. Jesus falava de um jeito que parecia que de fato Zaqueu podia ter sido aquela árvore e ele iria visitar a casa dele, mesmo que ele não merecesse. Zaqueu não teve dúvida. Zaqueu não precisou jogar no Google para descobrir o que queria dizer aquilo. Sabe por quê? Porque o que você precisa falar para aquela pessoa não é como Tessalonicenses diz o que tem que dizer. Diz o que Cristo falaria. Ela não precisa achar que tem uma grande pessoa falando para ela sobre Deus. Ela precisa conhecer a Deus e não você. A simplicidade do amor pela criação. Francisco é muito conhecido pela questão dos animais. E essa pureza, eu acho que a gente precisa pedir a Deus também. Sabe? Eu me fez refletir nesse ponto uma coisa muito curiosa. A gente está vendo num tempo em que se distorceu muito a questão dos animais. Então, assim, tem gente que cuida de animal que desconce bicho. Só que, às vezes, na nossa pregação, você precisa tomar muito cuidado para não parecer que a gente precisa odiar o bicho, porque bicho não é gente. Bicho não é gente, é animal. Mas é um animal que merece ser cuidado, porque é uma criatura de Deus. Então, não é porque tem gente que está muito doida achando que o animal é gente, que vai chutar o cachorro, né? Tem um meio termo aí que dá para viver bem. E perceba, essa questão aqui de Francisco é algo tão belo, porque ele cuidava de tudo, não só dos animais, mas das plantas, de tudo, como uma criação de Deus, como isso era precioso, por ser assim. Então, quando a gente cuida lá de uma plantinha, aquela plantinha é uma criatura de Deus. Você não consegue fazer uma mistura aqui do nada da uma roça. Uma mistura, negócio, açúcar, tchá. Aí dá só roça. Só Deus cria como vida. Nossa, viu? A humildade faz parte dessa simplicidade. A humildade de entender que nós não somos nato. Essa é a verdadeira humildade. Não uma falsa humildade. Sabe o que é falsa humildade? Eu vejo chegar e falar, nossa, você fala bem puro. Eu falo, nada, que é isso? Você precisa entender os dons que nós temos. Humildade verdadeira é nós entendermos que mesmo com os dons que nós temos, nós não somos nada, porque a gente conhece tudo aquilo que nós temos que não são dons. E acreditem, vocês conhecem muito mais os meus dons do que os que estão escondidos. Entende? E o grande perigo de estragar minha salvação é o que vocês não estão bem. Se fosse como eu ralipu, se fosse como eu sou engraçado, brincalhão, vocês fariam essa. Se fosse como eu sou pai, como eu sou marido, esposa conhece, meus filhos conhecem, minha família conhece. Agora, e as coisas que não conhece, o que está dentro do meu coração, passa pela minha cabeça. O que são as ações erradas que eu tomo, essas eu não vou espalhar.
São elas as perigosas. Então a humildade é reconhecer que eu nada sou, mas que em Cristo eu posso ser aquilo que Ele quer. E aí isso é o Salvador. E assim chegar à busca de Deus no essencial. Se eu conseguir viver essa simplicidade, da renúncia dos bens, da coerência entre a pregação e a vida, simplicidade na linguagem evangélica, amor pela criação, humildade, eu consigo ver essa simplicidade desse primeiro pilar. O segundo pilar, importantíssimo, é a fraternidade. Aí, comunidade sagrada da família, tem uma tanta fraternidade, olha que Francisco tinha como um pilar da vivência. Fraternidade. Primeiro item, amor ao próximo. Tem nem explicação. Amor aos próximos, 2 pontos. Ninguém. Tudo bem, mas não pode explicar um pouco mais, né? Para ficar um pouco mais, é só isso mesmo. Amor ao próximo. Porque quem não ama não peça a Deus. Veja, não perguntou isso? Amor ao próximo. Como que ensina a amar? Como que se fabrica amor? Como se fabrica? Amor é algo que vem de Deus. Então nós pedimos a Deus para Ele nos dar este dom de amar. Porque o amor em si é algo tão profundo e tão grande que a gente não consegue fazer de uma forma artificial. A gente consegue fazer contatos. Eu mando meu e-mail, eu passo com o WhatsApp, eu trabalho com alguém. Isso eu consigo. Consigo aumentar a minha rede de pessoas que eu conheço, vou em mais eventos, participo de mais coisas com mais pessoas. Agora, amar é algo mais profundo. Paulo e Márcio. Sem expor ninguém, né? Paulo e Márcio. Certamente. Agora, vocês estão todos avós, né? Essa nova fase. Eu pergunto para vocês. Como foi que vocês fizeram para amar os netos de vocês? Como que vocês montaram isso aí de uma forma que... É graça de Deus. Não. Né? É sim. Então é isso, gente. Gostaram da explicação? Não tem explicação. Entenderam? Como é que vocês amam? Amando. Isso. É simplesmente isso. Segundo item da fraternidade, convivência simples. Ponto. É menos banquete, mais cafezinho. Sabe? É isso. Porque pro banquete é que você vai marcar na agenda, ver se cabe, né? Vamos marcar. E aí, Du, saudade, vamos marcar alguma coisa? Vamos, acho que eu vou grudar. Que saudade é essa? Que vontade é essa de estar junto? É bruto banquete, pouco cafezinho. Às vezes precisa ser do jeito que dá mesmo. Às vezes vai ser o futebol, depois que está ali na mesinha, é isso. Que até marcar para juntar as famílias, 17 crianças, não sei o que, meu Deus do céu. Às vezes vai ser na simplicidade. E aí você vai vivendo essa fraternidade de forma simples, do jeito que Deus permite. Acolhida aos que chegam. Como que a Sandra falou disso, né, aqui na nossa adoração? Quem é o ministério de acolhido? Você. Quem que é a missão de acolher os que chegam? Ai, Bruno, vai lá. Acolhida também é um plano. Quando eu cheguei, eu fui acolhido. Agora alguém chega, eu acolho. A igreja faz isso desde que a igreja é igreja, gente. Jesus acolheu, enviou, e os que ele enviou começaram a acolher, e assim foi indo. E a igreja está aí até hoje. A alegria. A alegria é um dos pilares da fraternidade. Olha aqui, Cris. Ou seja, deixe de ser rabugento. Ou seja, a alegria dos filhos de Deus não é seco, né? Não é ficar gargalhando sem motivo. A alegria dos filhos de Deus ela é algo que contagia. Então ela faz parte da fraternidade. Se eu não tenho essa alegria, se eu não estou bem, esse não estar bem também irradia.
Então veja que o problema não é você estar alegre ou não, e ter problemas ou não. Aqui nós estamos falando ali ter os filhos de Deus. É aquilo que nós falávamos sobre a paz. A paz que não quer dizer ausência de guerra. Aqui a alegria que não quer dizer não ter problemas, mas é a certeza de que tem um Deus que tem medo de dizer. Isso também é parte dessa fraternidade, que também passa pelo diálogo. Nós precisamos dialogar. Sem diálogo nós não iremos conhecer o outro. Nós não conseguiremos ajudar o outro. Porque o que o outro precisa é de uma mão estendida. É de um olhar. É de uma palavra desse aqui. Nós não conseguiremos fazer isso com palavras gerais, sabe? Você está precisando de ajuda? Entra lá no Instagram, postei que ontem uma frase boa. Lê lá, espero que você dê, ó. Não funciona assim. Precisa viver essa fraternidade assim, de uma forma leve, simples, mas profunda. E aí termina com algo que podia entrar para os documentos da comunidade, isso. Que a gente questiona como viver a fraternidade. Olha que curioso, ele fala assim, ó. Uma fraternidade pura, sem cálculos e sem interesses. Isso é fraternidade. Eu não faço fraternidade porque eu preciso de tantas pessoas, porque... E sem interesse, eu não faço fraternidade quando você tirar uma foto bonita depois e mostrar que eu canto pra perto dela. A gente nem terminou de jantar e está tirando a foto para postar que jantou. Tá indo no zoológico, nem vi os bichos que eu tenho na foto, você tá no zoológico. E é o que a gente vive, né? A gente é provocado a viver assim mesmo. Mas veja, a fraternidade, ela os leva a viver as coisas de uma forma sem cálculos, sem complexidades e sem interesse. Eu tô fazendo porque... precisa ligar pro Paulo, é que eu preciso amanhã dele. E por fim, a paz. A paz que não é a ausência do conflito. A paz que é ser instrumento de amor, de perdão e de união. É essa paz que é o tema da nossa palestra, fazendo que o instrumento da vossa paz. Se nós vivemos com simplicidade, se nós vivemos a fraternidade, nós passamos a automaticamente sermos instrumento da paz. Porque onde nós estivermos, as pessoas verão a Deus. E elas sentirão que elas não precisam de nada além de Deus e encontrarão a... o governo da lua. Chegamos no final, agora era a hora de ter, sabe? A hora de amor, Deus. Terão fé. Tentar de novo. Forma natural, lá ainda falou, é natural, eu sei por todo agora tem. Aí a pessoa verá que ela só precisa de Deus. Então ela procurará a paz. E naturalizar. Essa é a parte da alegria, tá? Mas é isso. É isso que Deus quer de nós. É isso que Francisco viveu. E foi assim que ele conseguiu reconstruir a igreja. Ele reconstruiu a igreja de dentro para fora. Ele reconstruiu a igreja a partir do próprio Cristo. E não trazendo algo de fora. Não foi trazendo novas ideias. Não foi fazendo uma revolução. Ele reconstruiu a igreja de Cristo a partir do próprio Cristo. Então agora eu te pergunto, o que você precisa reconstruir na sua vida? É do mesmo jeito, é de dentro para fora. É a partir do Cristo, e não a partir de você. Essa é a esperança. Porque se fosse a partir de você, você sabe o que você é. Aí provavelmente você vai falar para o outro, não dá. Mas se é a partir do Cristo, dá. Dá para ser diferente. Dá para mudar. Dá para querer o céu de verdade. Não por acidente. Ou tropicar, se Deus quiser, vai da misericórdia de Deus, me alcança naquela hora e eu vou parar no céu. Não. Eu desejar o céu. Eu desejar profundamente o céu. E esse céu já começar aqui. Como aconteceu com o Tanto Santo.
Os mais próximos de Padre Bill brincavam que ele deve ter... Tava lá no ar, e depois falou, cadê o pessoal? Tá no céu, nem percebeu todo. E nessa simplicidade, mas coisas do alto. Então agora eu te convido a fechar os seus olhos e pedir essa graça a Deus. A graça de viver a simplicidade, a graça de viver a fraternidade, a graça de viver a paz que não é a paz comunidade, mas a paz que Cristo diz, eu vos deixo a minha paz. E é essa paz que nós queremos. Nós queremos a paz daqueles que sabem que só precisam disso, que o Senhor basta, e que com o Senhor o céu é logo ali. Nós queremos, Senhor, encontrá-lo face a face. Nós queremos, Senhor, um dia no céu ver os seus santos. Nós queremos, Senhor, no dia ver Francisco lá e ver quão extraordinário foi a vida simples desse homem. Dá-nos essa graça, Senhor, e nessa canção nós possamos viver, e isso o Senhor tem para nós. Isso que o Senhor quer falar. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz. Meu amor por ti, Jesus, é o que tenho de valor.